Com uma história que remonta a milhares de anos, a Ordem Jedi adotou diferentes códigos ao longo da história para preservar principalmente seus membros. Modificações disciplinares, restrições de certos poderes e a impossibilidade de agressão espontânea formaram seu código definitivo. Uma dessas regras foi o impedimento de qualquer outro tipo de relacionamento além da amizade. No passado, namoro e principalmente o casamento resultou em diversos problemas para a Ordem. Apego e paixão facilmente levava para o lado sombrio, fazendo com que os Jedi fossem incentivados a treinar para controlar suas emoções. Isso os impediria de engatar num relacionamento que os prejudicassem e também a Ordem. Hoje, vamos listar mais 5 Jedi da Ordem que mantiveram um relacionamento. Rael Averroes, humano e primeiro aprendiz do Conde Dooku, que apesar de ser fiel à Ordem e ao que ela representa, teve dificuldades em aceitar seu código. Quando aprendiz do Conde Dooku, Rael já apresentava uma postura diferente diante do código, e isso veio a se intensificar ainda mais após ser consagrado Cavaleiro Jedi. Quando conheceu Qui-Gon Jinn durante uma missão, os dois acabaram por formar uma conexão muito próxima graças a certas coisas que tinham em comum. Eles se tornaram tão próximos que Qui-Gon chegou a contá-lo alguns segredos, inclusive comportamentos de seu mestre. Mas essa foi uma coisa que os dois não concordaram, já que Rael não se importava com certas condutas de alguns Jedi, como o comportamento de Dooku e mais tarde Qui-Gon. Qui-Gon chegou a considerá-lo extremamente imprudente e orgulhoso, além de controverso. Rael não se importava com sua imagem como um Jedi, e apesar da fidelidade à Ordem, ele era bastante flexível às suas visões. Ele nunca assumiu nenhum tipo de relacionamento, porém, frequentemente aderia ao sexo, mas sem criar vínculos. No planeta Pijal, quando foi enviado para proteger a princesa Fanry e servir como um Lorde Regente do mundo até ela atingir maturidade, ele casualmente se relacionava sexualmente com Selby, uma hoteleira local. Etain Turmukan, Cavaleira Jedi, ex-padawan do Mestre Cast Fuller, que estavam acostumados a frequentemente viajar pela galáxia. Após uma missão onde seu mestre foi assassinado durante as Guerras Clônicas em Kiluran, ela conheceu o Esquadrão de Clones Comando Omega, sobretudo o soldado RC-1136, Dharman Skirata. Inicialmente, ela tentou matá-lo por confundi-lo com o mercenário Rokan, que assassinou seu mestre, mas Dharman a dominou e se identificou. O tempo que passaram juntos em missão os fizeram desenvolver uma amizade especial. Ao final, os dois se viram em conflito sobre ela permanecer com o esquadrão e nutrir o vínculo formado, ou continuar sua vida como era antes. Tempos depois, Etain foi recrutada por Kal Skirata para participar de uma operação secreta para destruir células terroristas em Coruscant e trabalhar com o Esquadrão Ômega mais uma vez. O tempo que voltaram a passar juntos a fez desenvolver sentimentos por Dharma, os expressando durante a missão, sentimentos que foram retribuídos por ele. Rapidamente, os dois assumiram um relacionamento, resultando numa gravidez. No fim dessa mesma missão, que levou um longo tempo, ela contou a Kal sobre a gravidez e que o bebê era sensível à força. Ambos concordaram que não seria o momento certo para contar a Dharma, para não distraí-lo em combate. Kal Skirata também sabia que o filho de um clone e uma Jedi seria de bastante destaque na República, e seria melhor para ele ser criado como um Mandaloriano. Ele providenciou que Etain fosse enviada para o planeta Kiluran e permanecesse lá até o fim da gravidez. Lá, ela meditou através da força todos os dias para adiantar a gravidez. Apesar de estar grávida de 3 meses, ela conseguiu adiantar o desenvolvimento do bebê em 6. O bebê nasceu e recebeu o nome de Venku Skirata, e quando foi apresentado ao Esquadrão Ômega, foi dito como um neto de Kal. Dharman, ao conhecê-lo, disse que o menino deveria se chamar Cad, sem saber que era seu filho.
Tanto Cal quanto Etain insistiram em esconder a paternidade de Dharma ao vê-lo assustado e nervoso perto da criança. Etain só veio a contar isso em Coruscant no fim da guerra, após ela ter conhecido a Cavaleira Jedi Callista Massana e discutido sobre a ética Jedi e a ideia de casamento. Isso, com outras razões sobre o Código Jedi, tratamento dos clones e com a orientação da Força, ela decidiu abandonar a Ordem Jedi. Apesar de Dharma ter ficado irritado com ela por ter sido o último a saber sobre a criança, os dois se reconciliaram e passaram tempo juntos como uma família. Mesmo após a saída da Ordem, ela foi enviada para Kashyyyk para libertar o planeta dos separatistas. Ao final da missão, enquanto voltava para Coruscant, Dharma a enviou uma mensagem a pedindo em casamento, de acordo com a tradição mandaloriana. Quando ela aceitou, a Ordem 66 já havia sido emitida, e em Coruscant viu o templo em chamas. Etain foi assassinada por um Padawan, ao se colocar na frente quando ele tentou matar um soldado clone. Toumi, mestre Jedi durante os últimos anos da República Galáctica, que serviu desde a Guerra do Hiperespaço até as Guerras Clônicas. Logo após se tornar um Cavaleiro Jedi, foi enviado para o setor Kifu para servir como um vigilante Jedi, ao lado de sua amiga próxima Tira-Sa, e foi lá que encontrou o jovem Quinlan Vos. O enviando para o Templo Jedi em Coruscant, esteve a favor de seu treinamento e o acompanhou até a conclusão. Assim como Quinlan, Toumi também treinou a Aayla Secura por um período, e durante a crise separatista e início das Guerras Clônicas, ele montou uma rede de espionagem para obter informações da CSI, integrando os dois e mais. Ele era um Jedi que acreditava firmemente nos antigos costumes Jedi, se manteve bastante resiliente e fiel às suas crenças perante as ameaças e persuasão de Tucan. Mas apesar de nunca se opor às regras Jedi, chegou a entrar em território desaprovado tanto pela Ordem em geral quanto pelo Conselho, quando se envolveu com a mestra Jedi Tira-Sa. Em algum momento das Guerras Clônicas, os dois se apaixonaram e viveram um certo dilema sobre o assunto e o Código Jedi. Através da opinião de Toumi, os dois conseguiram evitar o egoísmo, o ciúme e o apego que acompanhavam o amor, significando que o casal havia encontrado uma maneira de amar e evitar a atração do lado sombrio. Ao mesmo tempo, reconheceram que Tira já era séculos mais velha que Toumi e que viveria muito mais tempo ainda. Logo, esse amor seria passageiro. No fim da guerra, quando aconteceu o Comando 66, ambos estavam em Nar Shaddaa, lua de Nalhutta, junto com Callin Hentz, esposa grávida de Quinlan Vos, conseguindo escapar da execução. Os três lá não faziam ideia do acontecido até que o recém-formado Império Galáctico começasse a anunciar a destruição dos Jedi. Somente 8 meses depois e o nascimento de Corto Vos, que Toumi, Tira e Callin Hentz partiram para se encontrar com Quinlan em Kashyyyk, ainda ferido pelo combate durante a Ordem 66. Desde então, o pequeno grupo permaneceu escondido longe da atenção do Império. Eventualmente, Toumi veio a falecer e sua companheira Tira-Sa havia se enraizado em meditação no local onde ele estava enterrado, no planeta Ansat. Qui-Gon Jinn, mestre Jedi rebelde, sábio e altamente respeitado dentro da Ordem, a ponto de receber um assento no Conselho Jedi, mas rejeitar para seguir seu próprio caminho. Sua filosofia se concentrava na força viva, e ele se esforçou bastante para seguir a vontade da força, mesmo que suas ações conflitassem com o Conselho. Por isso, era considerado rebelde. Eu vou treiná-lo. Anakin será meu aprendiz Padawan. Adotando Obi-Wan Kenobi como aprendiz, Qui-Gon continuou a conflitar com ele pelo fato de seguir os ensinamentos da Ordem ao invés dos seus. Qui-Gon Jinn foi Padawan do mestre Jedi Conde Dooku, e quando ainda aprendia sobre o que é ser um Jedi, ele pensava e agia totalmente diferente. 60 anos antes da Batalha de Yavin, Qui-Gon estava em Felúcia e se apaixonou por alguém. Embora sem detalhes, apenas
foi dito como um romance secreto. O relacionamento firme e assumido fez o rapaz pensar bastante no código Jedi e como ele o proibia. Qui-Gon viu isso como um teste, optando por encerrá-lo devido ao seu compromisso e lealdade à Ordem. Antes de deixar Felúcia, ele recebeu como um presente um raro diamante de fogo Mustafar, no qual ele guardou como uma lembrança pelos próximos 20 anos, o considerando algo precioso. Qui-Gon mais tarde contou a Rael Averroes sobre seu relacionamento. Muito tempo mais tarde, já tendo mudado bastante sua mente, Qui-Gon confrontou Rael sobre seu relacionamento com Salby. Rael respondeu dizendo que o relacionamento de Qui-Gon anos atrás era uma ofensa maior ao código do que apenas umas noites casuais. O magoando bastante com o assunto, ainda no planeta Pidial onde estavam, Qui-Gon deu o diamante de fogo Mustafar para os ladrões de joias Pax Marifer e Haar Alwick como um agradecimento pela ajuda durante uma missão. Questionado por essa decisão, Qui-Gon disse que sentia que não precisava do diamante para manter memórias de alguém em seu coração. Ki-Adi-Mundi, mestre Jedi que serviu ao Conselho por décadas, mas durante 20 anos foi um dos poucos escolhidos como padawan do mestre Yoda. Logo quando formado Cavaleiro Jedi, voltou ao seu mundo natal, Sereia, para libertar a vila onde nasceu de uma gangue de invasores, como cumprimento de uma promessa. O Conselho Jedi foi conivente com essa decisão, uma vez que Sereia encontrava-se em perigo, nomeando Mundi vigilante Jedi do setor. Aos 25 anos, ele chegou ao planeta e foi recebido com amor e entusiasmo por sua família, e seu pai informou que a vila ainda era constantemente atacada. A convivência no planeta o fez cultivar um profundo amor e apreço pelo mundo e a comunidade na qual ele passou a respeitar. Mas por conta dos costumes sociais dos sereanos e a baixa taxa de natalidade masculina, o Conselho Jedi o concebeu uma exceção extremamente rara para que ele pudesse se casar e ter filhos. Isso o fez praticar a poligamia devido à proporção de 1 para 20, ou seja, um homem a cada 20 mulheres em sua espécie. A primeira esposa de Ki-Adi foi Shia, que foi sua esposa de vínculo. Mais tarde, se casou com outras 4 esposas de honra, incluindo Mawin. Shia se tornou sua esposa mais próxima e confiável, na qual ele sentia que não precisava esconder nada. Mas ele tentava evitar ter filhos com ela, porque acreditava que poderia desenvolver sentimentos. Já com as outras 4, Mundi teve 7 filhas, o que o deixou bastante decepcionado, pois ele desejava desesperadamente um menino e tentava esconder essa decepção delas. Ki-Adi-Mundi e sua família viviam numa casa grande perto da cidade de Concava, e a natureza polígama levava a tensas discussões entre as esposas. As esposas de honra tinham inveja do status de Shia como esposa de vínculo, e Shia tinha ciúme das esposas de honra por nunca ter tido filhos. Entre as filhas de Mundi estava Sylvin, sua filha com Mawin. Esses foram mais 5 Jedi que fizeram parte da Ordem e mantiveram um relacionamento. E lembrando que o link para a parte 1 desse vídeo está aí abaixo na descrição. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentário e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Diminua sua ansiedade, Obi-Wan. Mantenha-se concentrado no aqui e agora como deve ser.